O verdadeiro segredo do crescimento econômico da África do Sul chama-se diamante. Tudo começou em finais do século XIX com a descoberta do diamante e do ouro na África. Seguiu-se nesta época um investimento estrondoso do capital estrangeiro na África do Sul para a exploração massiva desses recursos e, concomitantemente, o desenvolvimento da indústria local. Durante a Segunda Guerra Mundial, isto é, de 1939 a 1945, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, o país criou uma base de manufatura, chegando na altura a atingir taxas de crescimento mais alta do mundo. Antes de continuar, apoia este canal, faz aqui um like, subscreva no canal para que o YouTube possa entregar esse conteúdo a mais pessoas e assim o canal poder crescer. De 1948 a 1993, a estrutura econômica, social e política na África do Sul era caracterizada pelo sistema apartheid, ou melhor, racismo legalizado, que manteve o domínio da minoria branca em todos os pilares fundamentais da economia sul-africana. Em 1970, a África do Sul começou a enfrentar problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos derivados da pressão internacional e da pressão local do povo em função das leis insuportáveis regidas pelo regime apartheid, que levou muitos países que tinham investimentos na África do Sul a retirarem seus investimentos, a reduzirem seus investimentos e a imporem sanções comerciais cada vez mais pesadas à África do Sul. E como sabes, com pressões internacionais e pressões locais, o regime apartheid não resistiu, o que fez com que libertou-se Nelson Mandela após 27 anos de prisão. Vale lembrar que na África do Sul os negros correspondem a 76% da população e os brancos somente 13%, e o restante corresponde às outras. O apartheid ou a lei do racismo era liderada pela minoria branca, enquanto o ANC ou o Congresso Nacional Africano de Nelson Mandela era liderada pelos negros. Em 1994, após a libertação de Nelson Mandela e o mesmo concomitantemente vir tornar-se o primeiro presidente negro da África do Sul, surge assim a transição política, a transição socioeconômica, o que é considerado por muitos estudiosos como o maior feito alcançado durante o século XX, que é o fim do apartheid. Ponto. Mas Joaquim, como é que de facto a África do Sul cresceu? Investimentos no seu capital humano, desde a saúde, a educação, investimentos na indústria produtiva e na indústria transformadora, a reforma da lei das terras, pois antes e durante o apartheid as terras pertenciam somente aos brancos, porque sem terra, sem espaço, sem lugar, sem dinheiro não se faz dinheiro, não se faz economia. O programa da lei das terras foi um dos grandes milagres da África do Sul, o que transferiu 30%, 82 milhões de hectares que segundo os estudos pertencia aos agricultores. Portanto, 24,5 milhões de hectares foram transferidos para os negros, de forma a balancear a corrida ao crescimento, ao desenvolvimento econômico da população, tanto negra como branca, na África do Sul. The Black Economic Empowerment, ou em português, integração da população negra na economia. Portanto, era um programa que levou os negros a fazerem parte de todo o processo econômico da África. Integração coletiva, massiva de todos os negros na economia sul-africana. O período após o apartheid reduziu consideravelmente o número de pobres na África, apesar da desigualdade social no país ainda hoje, 2021, ser um facto. Em comparação com o resto da África, é um motor da economia africana. Mas vale dizer que na África do Sul ainda existem hoje altos níveis de desemprego, altos níveis de insegurança, criminalidade, dificuldade da maior parte da população ao acesso de serviços básicos como a saúde e saneamento básico. A pobreza na África do Sul ainda hoje é justificada pela dificuldade de acesso ao emprego e pelo aumento massivo da imigração estrangeira ligada aos países vizinhos como Moçambique, República Democrática do Congo, Zimbábue. Portanto, são países que entram para a África do Sul, que lutam pelos mesmos espaços de trabalho, que faz com que o empresariado local prefira pagar estrangeiro, porque estrangeiros sabemos que cobram, estão dispostos a receber salários baixos, o que prejudica tanto as pessoas que já estão empregadas como aqueles que procuram trabalho. Vendo mão de obra barata, tanto empresários preferem empregar estrangeiro porque vão pagá-los pouco, assim o capitalismo, e o salário nacional nunca mais cresce, nunca mais aumenta.
E concomitantemente tem surgido aquilo que nós chamamos de xenofobia na África do Sul, que é causado pela luta pelo mesmo posto de trabalho, assim como também pela inexistência do aumento do salário nacional mínimo, porque há muita população da África do Sul disposta a receber pouco, que são os imigrantes. A África do Sul tornou-se no maior mercado industrial e tecnológico da África. E, segundo estudos, a longo prazo, o crescimento econômico da África do Sul poderá ramificar-se para o resto da África. Ou seja, quando um país cresce, desenvolve-se, é primeiro um motor porque é um dos maiores principais fornecedores de serviços e tecnologia para o resto dos países do continente. Assim como também este crescimento da África do Sul vai cada vez mais reduzindo os custos de importação dos países africanos aos países, cada vez mais reduzindo a busca de serviços e produtos de tecnologia fora do continente e concomitantemente o crescimento econômico da África do Sul vai contagiando o resto do continente. Prevê-se que até 2050 grande parte dos países africanos atingirão os níveis que a África do Sul tem hoje a nível de industrialização e a nível de tecnologia. Para concluir, vale aqui sublinhar a incomparável frase de Nelson Mandela: a educação é o único investimento que poderá mudar o nosso povo. Portanto, investiu-se massivamente na educação, por isso que a África do Sul hoje tem as melhores universidades, os melhores centros de pesquisa, os melhores hospitais e as melhores indústrias, e grande parte da tecnologia produzida no continente vem da África do Sul. Os ideais sociais, políticos e econômicos dos líderes políticos são fundamentais para o crescimento de qualquer nação. Se você está a gostar desse vídeo, faz já um like, se inscreva no canal e vale concluir com as seguintes palavras. O grande segredo da África do Sul foi a descoberta do ouro e do diamante no continente, o grande investimento industrial para a produção, extração, lapidação, venda destes bens, destes recursos naturais, destas commodities. O surgimento de Nelson Mandela como figura principal na luta contra o apartheid, a reforma da lei das terras, econômica, o capital intelectual, porque nós sabemos que as pessoas são os grandes pilares para a transformação de qualquer economia. E não podemos negar o grande investimento estrangeiro que foi feito na África do Sul para a alavancagem da sua economia. Muito obrigado, subscreva no canal, partilhe esse conteúdo, deixe aqui a sua opinião em relação à sua visão sobre a economia africana, em particular da África do Sul. E quero contar contigo na próxima aula magna de entrevista. Até lá, estamos juntos e esse é o começo.